Afinal, qual foi o tipo de moeda usada para pagar a traição de Judas no tempo de Cristo? Então, a moeda de Judas, a moeda que foi usada para trair Judas, assim, a Bíblia não cita exatamente o tipo de moeda, fala 30 dinheiros. Né? É até curioso saber que dinheiro vem de denário. Né? As moedas usadas na traição de Jesus Cristo, um dos crimes mais célebres em toda a história da humanidade, tem suscitado grande interesse por parte de inúmeras pessoas, tanto de curiosos como de arqueólogos, pesquisadores e principalmente pelos colecionadores. De acordo com muitos numismatas e mesmo arqueólogos que pesquisam o assunto, tudo converge para as moedas de Tiro, antiga cidade fenícia na costa do Mediterrâneo. A moeda usada para pagar a traição de Judas, muito provavelmente foi o shekel. Shekel, no caso em hebraico, era o ciclo de prata da cidade de Tiro da Fenícia. Sabe-se, por exemplo, que já no tempo de Davi, os hebreus e os fenícios da região de Tiro haviam celebrado uma aliança entre eles. Ao longo da história, Tiro resistiu a diversos ataques inimigos, mas caiu diante das tropas de Alexandre o Grande. Nessa época, a Fenícia exercia grande influência na região. Então a gente sabe que era uma moeda que circulava muito. A cidade de Tiro foi de grande importância comercial ao longo dos séculos e mesmo no início da era cristã exercia forte influência na região. Para os historiadores, a única moeda de prata existente em abundância na Palestina do primeiro século eram os ciclos, shekel em hebraico, que eram moedas com 11,4 gramas de prata. O ciclo, ou shekel, era uma das mais antigas unidades de peso. Foram os israelitas que mais tarde usaram o termo para nominar suas moedas. Portanto, os 30 dinheiros pagos a Judas para entregar Cristo eram provavelmente os ciclos fenícios da cidade de Tiro, possivelmente uma das moedas de maior circulação na Palestina da época. Segundo estudiosos, o denário romano certamente não teria sido aceito por tratar-se de moeda muito pequena. Então tinha o denário romano, mas a gente entende que os judeus não aceitariam uma moeda romana, por aquela questão deles eram um povo dominado pelos romanos. Então, muito provavelmente não era. Com efeito, naquela região do Oriente, as moedas mais aceitas, além dos ciclos fenícios, eram os dracmas gregos. O dracma também era uma moeda que circulava, mas é menos provável que o dracma grego fosse a moeda usada. O mais provável, segundo os estudiosos, os pesquisadores e mesmo os colecionadores, o mais provável mesmo é que fosse o ciclo de prata de Tiro, que fica na Fenícia. A peça em questão traz no anverso o deus Melkart, Hércules, e no reverso uma águia com a inscrição em grego de Tiro, o sagrado e inviolável. Lembrando que o idioma grego na época era uma espécie de idioma universal, como hoje é o inglês. Portanto, muito provavelmente, as moedas usadas na traição de Cristo eram os ciclos de prata da cidade de Tiro, da Fenícia. Portanto,
A moeda de Judas, muito provavelmente, foi essa daqui. O ciclo fenício da cidade de Tiro.